Pois, meus caros irmãos e amigos, abrimos esta Assembleia num momento especial da sociedade e da Igreja em Portugal. A pandemia interrompeu brusca e profundamente o ritmo e o modo da vida pessoal, social e eclesial. Interrompeu, mas também despertou muita solidariedade nos vários setores e muita criatividade para prosseguir no possível. Reconheço e louvo tudo quanto se fez para minorar os efeitos da pandemia, nos âmbitos da saúde, da segurança social e do ensino, como na continuação de tudo o que é necessário à vida das populações. Houve heroísmo em muitos casos, na frente hospitalar e nos lares de idosos, para salientar os primeiros de muitos outros, onde também não faltou generosidade. Louvo igualmente o empenho de tantas comunidades eclesiais e instituições sociocaritativas que souberam estar presentes e ativas junto dos seus fiéis e dos mais necessitados, tanto no apoio especificamente religioso, como em várias formas de prática solidária. Oxalá, tanto bem que emergiu, faça um grande mal, recresça para o futuro, quer superando a pandemia que persiste, quer para nos retomarmos melhor do que estávamos antes. Essencialmente para concretizarmos aquela ecologia integral em que o Papa Francisco tão justamente insiste. E cito, dado que tudo está intimamente relacionado e que os problemas atuais requerem um olhar que tenha em conta todos os aspectos da crise mundial, proponho que nos detenhamos agora, e era há 5 anos, a refletir sobre os diferentes elementos de uma ecologia integral que inclua claramente as dimensões humanas e sociais. Assim nos escreveu há 5 anos e assim nos exorta a fazer agora. Corresponderemos certamente a este apelo papal, promovendo a leitura consequente de tão importante encíclica. Nesta abertura de trabalhos, lembro algumas figuras episcopais que, entretanto, partiram para a casa do Pai. Dom Elídio Pinto Leandro, Bispo Emérito de Viseu, a 21 de fevereiro último, Dom Manuel Vieira Pinto, Arcebispo Emérito de Benguela, a 30 de abril, e Dom Óscar Braga, Bispo Emérito de Benguela, a 27 de maio. A todos devemos gratidão e homenagem, e assim os lembraremos na Santa Missa. Saúde também Dom António Sousa Braga, Bispo Emérito de Angra, que celebrou recentemente as bodas de ouro sacerdotal, num dedicado percurso que felizmente continua. E sublinho o feliz reconhecimento, a 12 de dezembro passado, das virtudes heroicas do Padre Américo, servo de Deus e grande exemplo para nós todos. Tratando-se de uma Assembleia Eletiva e estipulando os estatutos da SEP, que o Conselho Permanente entra em funções logo depois da sua eleição, aproveito esta última oportunidade para um breve relance dos últimos 7 anos. Foi um tempo exigente, porque exigentes foram os desafios da sociedade e da vida eclesial. Em 2013 estávamos a sair de uma grave crise económica e social, como agora estamos noutra, trazida pela pandemia. Houve debates socioculturais muito fortes, por atingirem pontos essenciais da vida e do que ela requer. Disseram e dizem respeito ao princípio e ao fim da existência humana, da concepção à morte natural, posta em causa pelo aborto e a eutanásia. Continuam presentes e a requerer a nossa atenção prioritária e constante. Continuaremos a expressar-nos com serenidade e clareza, pois aqui, como em tudo, importa mais convencer do que vencer. Como nos disse o Papa Bento XVI no Porto, a 14 de maio de 2010, nada impomos, mas sempre propomos. Lembramos também o trabalho e a subsistência digna das pessoas e das famílias, inclusive é de quem chega por imigração ou refúgio. Igualmente os temas culturais propriamente ditos, como os respeitantes à liberdade de aprender e ensinar, segundo a escolha dos pais e encarregados de educação. Juntaram-se os temas ligados ao terceiro setor e às boas iniciativas da sociedade como tal, que o Estado deve reconhecer e apoiar, ligando solidariedade, não esquecer ninguém, e subsidiariedade, estimular o que a sociedade faz por si própria e com bom resultado. Sobre qualquer destas temáticas, a Conferência Episcopal pronunciou-se, quer pelo plenário, quer pelas comissões. Alguns documentos tiveram especial impacto, como as notas sobre a ideologia de género ou a eutanásia. Não se esqueceram, entretanto, os temas mais internos à Igreja, como a catequese e a projeção missionária.
No domínio particularmente sensível da proteção dos menores, a Conferência Episcopal insistiu no cumprimento estrito das orientações da Santa Sé e do Estado, e para tal se têm constituído as comissões diocesanas. A eficácia dos pronunciamentos da SEP depende muito da sua radicação eclesial, ou seja, de brotarem da vida e da sensibilidade dos crentes. Quando esta coincidência acontece e corresponde a problemas reais da sociedade, tem acolhimento e consequência. Porém, ainda há muito por fazer no campo da comunicação interna e externa, da linguagem utilizada e do modo atual de transmitir e receber. Também assino que à nova evangelização diz respeito, pois em muitos casos trata-se quase de recomeçar com novo ardor, novos métodos e novas expressões, como dizia São João Paulo II. O Papa Francisco tem insistido muito e bem na necessidade de traduzir esta nova evangelização numa atenção prioritária aos mais pobres. Também eles nos evangelizarão a nós, pois foi com eles que Cristo se identificou e é neles que nos espera. Papa Francisco, a nova evangelização é um convite a reconhecer a força salvífica das suas vidas, dos pobres, e a colocá-los no centro do caminho da Igreja. A eficácia do que fazemos e da linguagem que utilizamos depende também da sua radicação nos diferentes setores socioculturais. Basta reparar na vivacidade dos pronunciamentos provindos de associações e movimentos do laicado católico, familiares, profissionais ou juvenis. Verificou-se, aliás, a renovação de várias formas associativas e apostólicas, quase retomando o espírito da antiga ação católica, distribuída pelos diferentes meios socioprofissionais, médicos, enfermeiros, gestores, professores, juristas. É um bom caminho e deve continuar a fazer-se. A par disto, salienta a movimentação juvenil, que liga bem Evangelho e missão, como o que acontece em torno da Missão País e outras atividades congêneres, que mobilizam anualmente milhares de estudantes universitários. Foi sobretudo nestes e noutros grupos que nasceu a proposta de uma Jornada Mundial da Juventude, como o Papa Francisco marcou para Lisboa, agora em 2023. Realizaram-se neste período 3 sínodos dos bispos, 2 sobre a família, o extraordinário e o extraordinário, e 1 sobre os jovens, que acompanhámos como Conferência Episcopal, quer na respectiva preparação e recepção, quer pela presença dos nossos delegados. Em relação a estes e outros temas, o Papa Francisco estimula-nos sempre no sentido de uma Igreja em missão, sinodal e corresponsável, atenta às várias formas de fragilidade humana e social. É este o programa do seu pontificado, expresso no Evangelii Gaudium e em tudo o que seguiu. Uma Igreja hospital de campanha, onde todo o sofrimento se acolha e ajuda a curar, como aconteceu em torno de Cristo. Também no que diz respeito à família, base e escola da solidariedade. Na Amoris Laetitia apresentou-nos o ideal cristão sobre o amor na família, que tem de ser apoiado pela atenção redobrada a todo o seu percurso. Não esquece os problemas que surgem e atende a cada caso específico, propondo o possível e não perdendo de vista novas decisões que permitam realizar o ideal de forma mais completa. Neste, como noutros campos, creio que a proposta pastoral do Papa Francisco se apresenta assim, atendendo misericordiosamente a cada situação, sem desistir de chegar ao Evangelho totalmente cumprido. O balanço destes 7 anos deve fazer-se em relação à natureza e às finalidades da SEP. Esta define-se como o agrupamento dos bispos das dioceses de Portugal, que, em comunhão com o Santo Padre e sob a sua autoridade, exercem em conjunto certas funções pastorais em favor dos fiéis do seu território, a fim de promoverem o maior bem que a Igreja oferece aos homens, sobretudo por formas e métodos de apostolado convenientemente ajustados às circunstâncias do tempo e do lugar, nos termos do direito. Assim avançaremos em prática sinodal e projeção missionária, como o Papa Francisco sempre e bem requer. Agradeço muito toda a colaboração dos colegas bispos e das respectivas comissões, como em especial do vice-presidente, o nosso caríssimo Cardeal Marto, e demais membros do Conselho Permanente. Com uma palavra muito amiga e grata ao nosso estimado secretário e porta-voz, Padre Barbosa, cuja competência e prontidão garantiram o que pudemos realizar. Agradecimento extensivo aos outros colaboradores do secretariado e das comissões, sem esquecer a Agência Eclésia e o seu indispensável contributo. Ao Santuário de Fátima e ao apoio e acolhimento que nos presta, a minha gratidão também.